Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa videoaula, que se eu não me engano é a quarta da playlist, nós vamos trabalhar com regras de diferenciação das funções exponenciais, tudo bem? Eu vou demonstrar e também mostrar algumas aplicações dessas regras para que a gente possa derivar funções exponenciais sem usar lá a definição com limite. A única coisa que antes de começar a aula eu vou deixar claro é que essa demonstração ela é difícil e longa. E aí eu vou fazer uso desse conhecimento aqui, ó, tá? Então nós já vamos ter um pré-conhecimento. Em um determinado momento eu vou encaixar isso aqui na demonstração e aí terminamos ela. E esse tipo de situação eu vou demonstrar em uma aula futura, beleza? Vamos para a aula? Pessoal, para a gente chegar então na regra da derivada de uma função exponencial, eu vou começar, assim como nos outros casos, aplicando a definição de derivada. Vamos colocar aqui, ó, que eu tenho uma função f de x igual a elevado a x e eu quero calcular a sua derivada f' de x. Beleza? É isso que eu quero calcular. Nós sabemos que a definição formal de derivada seria dada por limite quando ΔX tende a zero. Aí eu vou passar aquela linha maravilhosa aqui. E aí que nós teríamos da função f aplicada em x mais ΔX menos a própria função f de x, correto? Tudo isso aí dividido por ΔX. Só que, pessoal, apesar de gostar muito de usar essa regra, para esse caso eu vou trabalhar usando uma variável, essa própria regra com uma pequena variação. Aonde aparecer ΔX, eu vou trocar por H. Isso não tem um impacto nenhum aqui nos cálculos, só um pouco na notação, porque é um pouquinho mais complicada essa, tá? Então aqui, ó, nós vamos trabalhar o seguinte. Eu tenho a função f de x igual a elevado a x. Quero calcular a sua derivada usando a definição com uma pequena diferença. Então nós vamos trabalhar com limite no lugar de ΔX. Quando h tende a zero, aí aqui vai ficar f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por ΔX. Então veja, não tem uma mudança significativa, né? Só que no lugar do ΔX de novo, h. Mas vai ficar mais fácil para a gente entender depois. Bem, vamos aplicar então a definição de derivada na função. Ou seja, aqui onde é f aplicado em x mais h, nós vamos ter a elevado a x mais h. E aonde for f de x, nós vamos ter a elevado a x. E só lembrando aqui que numa função exponencial, nós temos que satisfazer a condição da base a ser maior que zero, e a base a tem que ser obrigatoriamente diferente de 1. Satisfeitas essas condições, a função exponencial está tranquila. Então vamos fazer a substituição. Aí aqui eu vou ter f' de x é igual ao limite quando h tende a zero. Aí aqui f de x mais h vai ficar a elevado a x mais h menos f de x a elevado a x. Tudo isso dividido por h. Beleza, né? Pessoal, vou pegar aqui outra cor de canetão para lembrar vocês da seguinte situação. Você lembra lá no ensino fundamental, no ensino médio, até no ensino superior, a seguinte situação? A elevado à letra m vezes a elevado à letra n, isso aí é igual multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes n, m mais n, né? Você lembra disso? Veja que aqui, ó, nós temos a base conservada e a soma dos expoentes.
Então eu vou escrever, de vez de escrever assim, a base conservada e a soma dos expoentes, eu vou escrever nesse formato anterior aqui, ó, tá? Beleza? Deixa eu só fazer minha setinha aqui. Deixa bem organizado aí. Então é daquele jeito ali que eu vou escrever. Se eu vou escrever daquele jeito, então aqui vai ficar assim, ó. Então eu tenho que f' de x é igual ao limite quando h tende a zero. Aí aqui vai ficar a elevado a x vezes a elevado a h menos a elevado a x. Tudo isso dividido por h. Com isso, você vai observar que nós temos o a elevado a x nos dois termos. Então, eu vou colocar o a elevado a x em evidência. Próximo passo, f' de x é igual ao limite. Quando h tende a zero, coloco o a elevado a x em evidência. E aí, aqui para frente, eu vou fazer o risco. Se o a elevado a x está em evidência, no primeiro termo sobra a elevado a h menos a elevado a x dividido por a elevado a x, 1. Tudo isso dividido por h. Pessoal, veja que eu não coloquei dentro de um parênteses, tá? Eu poderia ter colocado dentro de um parênteses, mas eu coloquei ele bem separadinho aqui, né? Ó, dá para ver que eu teria que multiplicar pelos dois carinhas lá, né? Gente, agora nós temos a propriedade do limite. Como o a elevado a x não depende do h, ó, e o h está indo para zero, isso aqui é uma constante, tá? Para o valor de x, isso aqui é o valor numérico, isso aqui vai dar uma constante. Quem está flutuando aqui é o h, que é o limite, então a constante pode sair do limite, certo? Então eu tenho aqui que f' de x é igual ao limite, né? Eu falei que o a elevado a x pode sair do limite e depois não tirei, né? Vamos tirar o a elevado a x. O a elevado a x vai sair do limite, então vai ficar a elevado a x vezes o limite quando h tende a zero de esse negócio bonito aqui, a elevado a h menos 1, tudo isso dividido por h. Deixa eu passar aqui o risquinho. Beleza. Pessoal, veja o seguinte, ó, bem interessante isso. O que nós queremos é calcular a derivada da função exponencial a elevado a x. E eu descobri aqui que a derivada da função é igual o próprio a elevado a x vezes esse monstrinho aqui, ó, tá? Esse monstrinho. Então, o que eu preciso agora é descobrir quanto vale esse monstrinho aqui. Por exemplo, vamos supor que isso aqui tudo dê 5. Aí ficaria a derivada da função vai dar a elevado a x vezes 5. Suposição, isso aqui nunca vai dar 5, tá? Então, a meta agora é descobrir quanto vale isso aqui, beleza? Então, para descobrir quanto vale isso aí, nós vamos aqui para cima, ó. Tá? Aí para cima. Vamos começar a brincar com isso aí. Primeira coisa, eu não quero mais trabalhar com a letra H aqui, tá? Eu vou fazer uma troca de variável. Eu vou chamar tudo isso aqui, ó, a elevado a h menos 1, eu vou chamar esse resultado pela letra T. Então, eu estou dizendo para você que a elevado a h menos 1 é igual a T. Se eu passar o 1 para lá, ele vai positivo. Então, eu sei que a elevado a h é igual a t mais 1. Ah, outra coisa. Como eu tenho uma equivalência aqui, ó, se eu quiser aplicar logaritmo dos dois lados, o logaritmo natural, o logaritmo neperiano lá, então eu vou ter aqui que ln de a elevado a h é igual a ln de t mais 1. Beleza? Depois eu explico por que eu estou fazendo tudo isso. Ah, outra coisa que você sabe lá da propriedade dos logaritmos é que se o h é o expoente do logaritmando, então ele pode passar aqui para frente, multiplicando, correto? Então eu vou ter aí, ó, a seguinte situação: h vezes ln, que negócio feio, h vezes ln de a é igual a ln de t mais 1, beleza?
E agora eu vou isolar o H passando o ln de lá para baixo. Então eu tenho que H é igual a ln de t mais 1. Tudo isso dividido... Deixa eu pegar minha régua, né? Comecei com régua, vou fazer com a régua. Tudo isso aí dividido pelo ln de A, que está multiplicando, passa dividindo. ln de A. Pessoal, daqui a pouco você vai entender tudo que eu estou escrevendo aí. Vamos lá. O que eu queria descobrir é isso aqui, ó. O que eu quero descobrir é isso aqui. Limite, tal, tal. Então, eu vou escrever aqui, ó. Limite... Quando h tende a zero, da função a elevado a elevado a h, menos 1, tudo isso dividido por h. É isso que eu quero descobrir para achar a minha derivada. Beleza, né? Então tá aí. Só que, como eu não quero trabalhar com a letra h, eu não quero mais trabalhar com essa variável, eu resolvi mudar a variável. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá. Limite. Vou repetir aqui. Limite. Só que agora não vai ser mais h tendendo a zero. Quem vai tender a zero é o t. E eu já vou explicar isso aqui. Pega essa conta aqui, gente, ó. Essa conta. A elevado a h menos 1 igual a t. Quando o h tende a zero, quer dizer, o h tende a zero, você teria a elevado a zero. A elevado a zero dá 1. 1 menos 1 dá zero. Ou seja, t igual a zero. Quando h tende a zero, t também tende a zero. Então, essa troca é perfeita. Aí, aqui, ó, a elevado a h menos 1, aqui, ó, a elevado a h menos 1 vale t. Então, a parte de cima eu troquei por t. Beleza? Na parte de baixo vai ficar um pouquinho mais animado. Deixa eu passar minha retinha aqui. Bonito isso, né? Na parte de baixo aqui nós temos H, beleza? Só que olha quem é o H. ln de t mais 1 dividido por ln de A. Então aqui é ln de t mais 1 dividido por ln de A. Deixa eu melhorar a linha aqui. Pessoal, beleza? Então é o seguinte, ó, deixa eu recapitular para melhorar. Eu quero calcular a derivada dessa função exponencial. Calculei até aqui e descobri que a derivada de a elevado a x dá o próprio a elevado a x vezes alguém. Quero descobrir quem é esse alguém. Para descobrir quem é esse alguém, estou trocando a variável. Vim aqui, fiz os cálculos para trocar a variável. E agora estou mostrando para você, ó, esse limite eu estou mudando para esse porque troquei as variáveis. A partir de agora eu vou trabalhar com isso, tá? Com tudo isso aqui. Aí, isso aí vai ficar o seguinte, ó. Deixa eu pensar o jeito que eu vou fazer. Tá, já sei. Eu vou fazer corrido aqui para frente, ó. Então, deixa eu deixar essa caneta aqui e vamos lá. Igual. Pessoal, presta atenção no seguinte. Aqui você tem divisão de duas frações, correto? Preserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Invertendo a segunda, o ln de A vai para cima. Então, isso aí vai ser limite, quando t tende a zero, de ln de A vezes, o ln veio aqui para cima, vezes o t que está ali. Tudo isso aí dividido pelo ln de t mais 1. Dividido por ln de t mais 1. Continuando. Gente, o ln de A é uma constante. Veja que quem está variando aqui é o t que está indo para zero. O ln de A não depende do t. Então, a constante pode sair do limite. Com isso, nós vamos ter, então, ln de A vezes, aí sobra o limite. Limite, quando t tende a zero. Aí, aqui em cima sobrou o t. Tudo isso aí dividido por ln de t mais 1. Beleza? Tá ficando bonito isso aí, né? Pessoal, agora eu vou fazer a seguinte situação, ó. Eu vou dividir em cima e embaixo por t. É como se eu fosse simplificar uma fração. Aqui eu vou simplificar por t e aqui eu vou simplificar
por t. Beleza? Vamos ver o que a gente vai ter aqui. Nós vamos ter, continuando aqui o ln de A, então isso aí é igual ln de A vezes aqui limite, quando t tende a 0, aí t dividido por t, 1, beleza? T dividido por t é 1. E aqui, pessoal, eu vou... Deixa eu ver se eu tenho espaço. Tem espaço. Não, eu vou fazer bonitinho. Aqui vai ficar assim, ó. Vou escrever assim. 1 sobre t, porque eu estou dividindo tudo por t, certo? Do ln de t mais 1. Beleza? Continua aqui a linha, igual. Pessoal, pela propriedade do logaritmo, se você tem um número, uma função, qualquer coisa, que está multiplicando o log, o ln, você pode passar esse carinha lá para cima, correto? Você lembra disso? Então, vou passar esse carinha para cima, certo? Com isso, eu vou ter, então, continuando aqui, ó, que ln de A vezes... Gente, outra coisa, para ganhar tempo, tá? Veja que aqui eu tenho o limite de uma fração. Pela propriedade da matemática, eu posso escrever o limite em cima e o limite embaixo, propriedade do limite, tá? Então vai ficar o limite para 1 e o limite aqui para baixo. Eu vou dividir o limite. Então ficou ln de A do limite quando t tende a 0, aí aqui assim de 1, beleza? Dividido por isso aqui com carinha lá em cima. Do limite... Nossa, que feio. Apaguei, peraí. Tem um papelzinho aqui, que o apagador tá longe. Beleza. Aí aqui vai ficar o limite quando t tende a 0. Aí esse um carinha aqui, ó, esse 1 sobre t vai lá para cima. Do ln de t mais 1 elevado a 1 sobre t. Que bonito isso aí, hein? Que bonito. Tá quase, pessoal, tá quase, hein? Beleza, né? Tá. Veja que nós estamos brincando com as propriedades do limite. Aqui, gente, ó, limite quando t tende a 0 de 1, dá o próprio 1, porque o 1 não está na dependência do t. Então a parte de cima está tranquila. Propriedade do logaritmo, propriedade do limite. O limite de um logaritmo é igual o logaritmo do limite, ou seja, dá para trocar essas coisas de lugar, tá? O ln vem para fora e o limite vai para dentro. Com isso, nós vamos ter então ln de A vezes, aqui em cima, limite quando t tende a 0 de 1, deu 1 mesmo. Aqui nós vamos trocar o limite de um log, o limite do logaritmo é igual ao logaritmo do limite. Então isso aqui é igual ao ln. E aí agora eu vou abrir parênteses, não, vou abrir depois. ln do limite quando t tende a 0. Aí isso aqui veio para fora, é ali o parênteses, né? De t mais 1 sobre t. Agora, para ficar bonitinho, eu vou organizar tudo isso aqui. Tudo isso aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui nós tínhamos o limite do ln. Aqui nós temos o ln do limite. Então, isso aqui é uma propriedade do limite. Beleza? Propriedade do limite. Agora, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui, ó. Limite de t mais 1 elevado a 1 sobre t quando t tende a 0. E vamos lá aqui em cima, ó. Limite de 1 mais t elevado a 1 sobre t quando t tende a 0. Qual é o valor desse limite? O valor desse limite é e. Perfeito, pessoal? Então, usando esse conhecimento anterior, nós temos que esse limite vale e. E o e é um número irracional que vale aproximadamente 2,718 e assim vai, tá? Então,
essa parte toda aqui que está dentro do parênteses azul vale E. Só que, vou escrever aqui no cantinho aqui. Aqui vai ficar então ln de E. ln de E. Então, ln de E. Só que quanto vale ln de E? O ln é a função inversa do E. Então, um cancela o outro e vai dar 1. Ou seja, toda essa parte aqui, ó, vai dar 1. Então, você vai ter 1 dividido por 1, que vai dar 1. E 1 vezes ln de A dá o próprio ln de A. Conclusão, colocar um sinal de igual ali. Toda essa conta deu ln de A. Nossa, que bonito isso aí, hein? Então, vou destacar aqui. Feito isso, turminha, então agora nós vamos escrever a definição. Lembrando que nós estamos escrevendo as regrinhas práticas para o caso das derivadas. Então, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui que f de x é igual a elevado a x. E eu queria derivar aquilo lá. Então, vamos escrever a regra prática, ó. A derivada em relação a x da função a elevado a x é igual. É isso que eu queria derivar, né? A elevado a x. Entendeu? É igual. Quando nós começamos a derivada, o que nós achamos primeiro? Nós achamos que a derivada de a elevado a x dá o próprio a elevado a x. Então, vou colocar aqui. Dá o próprio a elevado a x vezes esse monstrinho. Calculando esse monstrinho e usando esse conhecimento anterior, nós chegamos que esse monstrinho vale ln de A. Então, vezes ln de A. Beleza, pessoal? Então, fica assim, ó. Fica bem claro para vocês essa regra aqui. Se você vai derivar a função exponencial a elevado a x, derivada de a elevado a x, vai dar o próprio a elevado a x vezes o ln de A. Então, repete, a derivada de a elevado a x é o próprio a elevado a x vezes o ln de A. Ficou horrível isso aqui. Mudando. Que bonitinho. Regrinha. Repetindo, vai ficar cansativo, mas a derivada em relação a x de a elevado a x é igual o a elevado a x vezes ln de A. Exemplo bobo. Vamos supor que você tem a função 2 elevado a x. 2 elevado a x. Qual é a derivada da função 2 elevado a x? Então se eu for derivar isso, vou colocar aqui uma setinha, tá? Chamar isso aqui de y. Se y é igual a 2 elevado a x, então a derivada y' é igual o próprio 2 elevado a x, ó, o próprio 2 elevado a x, vezes ln do a, que é a base, que é 2. Moleza. Aí ln de 2, você pode pegar a sua calculadora científica e descobrir. ln de 2, ó, vou pegar aqui. Vamos ver aqui, cadê a função? ln está aqui, ln de 2. ln de 2 deu aproximadamente 0,69. Então, seria 0,69 vezes 2 elevado a x. Beleza, pessoal? Que moleza isso aí, né? Tá, mas agora eu quero colocar outra regrinha aqui para vocês, tá? Outra regra. Escreve aí, ó. E se você tivesse que derivar em relação a x... No lugar de a elevado a x, a base e, que é o número conhecido, elevado a x. E elevado a x. Então, você quer derivar em relação a x a função e elevado a x. Isso aí vai dar quem? O próprio e elevado a x, o próprio e elevado a x, vezes ln de e. Porque é a base que entra aqui, ó, tá? Quando a base é A, é ln de A. Quando a base é E, é ln de E.
Só que nós vimos que ln de E, tá aqui, deu quanto aquela hora? ln de E dá 1. São funções inversas. Ou seja, não precisa aparecer aqui na frente ln de E, porque ln de E é 1, multiplica o e elevado a x, dá o próprio e elevado a x. Então, pessoal, destaca essa regra aqui, talvez destaca até com o coração mais quentinho, porque essa parte aqui aparece mais vezes no cálculo. Ó. Ficou apertado aqui, mas esse pedacinho aqui é muito importante. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Tranquilo, né? Pessoal, só para finalizar a aula, então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Tem pouco espaço, mas acho que é suficiente. Vai caber ali sim, ó. Nós temos aqui a função f de x igual a e elevado a x menos x. E aí o teu professor falou assim, vai lá, calcula essa derivada para mim. Quanto que dá a derivada de e elevado a x menos x? Aí você lembra assim, vamos lá. Da aula de agora, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. A derivada de uma subtração de funções é igual à subtração das derivadas. Ou seja, é só derivar termo a termo. E a derivada de x, nós vimos que é 1. Conclusão, se f de x é igual a e elevado a x menos x, então você tem que a sua derivada f' de x é igual, derivando termo a termo, derivada de e elevado a x, derivada de e elevado a x, o próprio e elevado a x. Moleza. Menos da fórmula, menos da regra, menos não sei o que. Derivada de x, nós vimos no primeiro vídeo. 1. Pronto. Olha que bonitinho. Quando a gente pode usar, pessoal, veja como é bom quando a gente pode usar a regra da diferenciação. Fica muito mais fácil derivar pela regra do que usar a definição por limite, né? Destaca aí essa resposta. Pessoal, aqui eu estou organizando o quadro o máximo que eu posso. Às vezes eu me perco um pouco na organização, mas tenta dar uma organização melhor para o seu caderno, para a hora que você for estudar, você entender melhor. Beleza? Então, ó, nessa aula nós vimos a regra de diferenciação que fala sobre a derivada da função exponencial com uma base A qualquer e já aproveitamos e trabalhamos quando a base é E. Isso aqui é muito importante, você vai ver isso várias vezes, tá? Memoriza que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E a derivada de a elevado a x, dado as restrições, é igual ao próprio a elevado a x vezes ln da base A. Perfeito? Pessoal, então assim, não acabou aqui. Regras de diferenciação, ainda tem muita função para ser derivada. Então, vou fazer mais vídeo para vocês, com mais regras para a gente ir aplicando. E no final a gente faz um resumão resolvendo um monte de exercício. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!